Olá, boa noite. Hoje o Realidade em Pauta vai abordar um tema muito importante para a economia do Brasil, que é o agronegócio. Responsável por 1/3 do produto interno bruto, o setor é o que mais gera dinheiro para o país. Traduzindo, o Brasil é o primeiro colocado no mundo na produção de café, de açúcar, de laranja e é também o maior produtor mundial de soja. E segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa produtividade está em constante crescimento. E tudo isso graças à tecnologia que é empregada durante o processo do agronegócio. A reportagem de hoje é dos repórteres Murilo Leles e Márcio Faria. Muita gente já ouviu falar em agronegócio. E muitas vezes, ao falar sobre o assunto, imagens como essas aí do campo vêm à sua mente. Porém, o termo que atualmente recebe o nome de agrobusiness é um segmento produtivo que vai muito além do campo e, por isso, deve ser entendido como um processo que envolve muita tecnologia para conseguir um resultado esperado. O agronegócio é uma das atividades mais lucrativas em todo o mundo. Só no Brasil, o setor representa 23% do produto interno bruto, segundo dados do IBGE. E esse crescimento é registrado constantemente. Nos últimos 25 anos, a área plantada no país cresceu 53%. Já a produtividade, nesse mesmo período, teve um crescimento de 260%. O agronegócio ele é muito importante para o país em função das condições naturais que nós temos para a produção. Então, nós temos uma boa parte do território brasileiro com condições de produção agrícola, seja por questões climáticas, seja por questões climáticas, quer dizer, combinação solo e clima, seja pelas habilidades que a população acabou construindo em função de herança cultural para cultivar determinadas espécies ou produtos. Então, a gente tradicionalmente é um país com habilidades e naturais ao cultivo. Tem mais uma condição que eu acho que merece destaque. O agronegócio brasileiro, ele não se fechou aqui dentro. Ou seja, na hora que veio a abertura da economia, bateu fortemente no universo agro. Se a gente for lembrar, o pessoal do agro não lembra dos anos 90 com muito carinho. Os anos 90 foram anos duros para o agro. O pessoal teve que plantar muito. Qual que é a boa notícia? Colheram também. Quando houve, principalmente na década passada, uma expansão das economias emergentes, que aumentou a demanda por alimentos pelos produtos do agronegócio, quem é que conseguiu atender essa demanda? Justamente quem já estava ali preparado. Quem que era esse player? Justamente o Brasil. Aqui no país, existem produtos que apresentam um alto valor no agronegócio. Dentre eles, podemos destacar o café, onde o Brasil é o primeiro colocado no mundo em produção, o açúcar e a laranja. O Brasil também é o segundo maior produtor mundial de soja, isso sem contar outros produtos como o milho, o algodão e a cana-de-açúcar. O uso de tecnologia no campo tem buscado transformar a agricultura. Existem diversas pesquisas na área tecnológica que procuram facilitar essa busca por produtividade. Agora entendemos tecnologia como uma série de atributos que a gente pode estar incorporando aí nesse sistema produtivo. Vai desde a melhoria de uma semente até a parte de informática, a parte de satélite. Então, quer dizer, a gente está perpassando desde dentro de uma semente ou de uma melhoria de condição do solo ou coisa parecida, até a órbita, trabalhando com imagem satélite, trabalhando com drone um pouco mais abaixo, trabalhando com imagens extremamente específicas, com imagens um pouco mais abertas. Então a gente está perpassando por tudo isso. Também existem disponíveis aplicativos que fornecem informações que ajudam no aumento dessa produção. Esses aplicativos, que podem ser instalados tanto em tablets como smartphones, recebem nomes sugestivos, como por exemplo o Doutor Milho e Agritempo, voltado para fenômenos climáticos. Muito útil, vai tratar de informações climáticas, vai trazer uma informação que é muito importante para o produtor, uma vez que é uma informação que ele não controla, mas que ele consegue prever, tá? Ele vai dar essa certa previsibilidade, ele vai conseguir enxergar alguns dados importantes ali dentro, mas a gente está dentro de informações climáticas.
na mesma medida que você tem equipamentos extremamente, vamos dizer assim, impregnado de tecnologia, de robótica, de inteligência artificial, de informação, por outro lado, você pega uma sementinha para cultivar uma espécie de hortaliça pequena, minúscula, que é difícil de enxergar a olho nu. Mas a quantidade de tecnologia que está imputada naquela sementinha é muito grande. Paulo é agricultor e também faz o uso da tecnologia em suas plantações. Só que por aqui o conhecimento é empregado da forma mais natural possível. Isso porque Paulo pratica a agricultura agroecológica. Dentro da agroecologia, o pensamento nosso é a gente tentar agregar o maior número de plantas dentro do mesmo espaço, sabe? Então com isso a gente ganha em quantidade de água, a gente ganha isso em adubação, porque quando você aduba uma planta, quanto mais planta tiver, mais ela vai se alimentar, porque a planta ela tem uma quantidade X para se alimentar, o resto ela vai dispensar. E se tiver outra planta do lado, ela vai acabar com fazendo captação. Se eu plantar cenoura, alface e couve dentro do mesmo metro quadrado, quando eu jogo uma litragem de água dentro daquele mesmo espaço, a primeira camada que vem, o que é, Murilo? Primeiro vai pegar os 5 centímetros da alface. A água continua percolando, vai pegar quem? A couve, que está um pouquinho mais baixo, 10 centímetros. Depois ela vai pegar quem? A cenoura, que está de 15 a 20 centímetros. Ou seja, aquele mesmo litro de água que na agricultura convencional abasteceria apenas uma cultura, um alface, por exemplo, a gente consegue abastecer 3 ou muito mais culturas. E não é só no uso da água que esse conhecimento ajudou na produção. Aqui a gente tem tomate e cenoura e salsinha e coentro. Por exemplo, a gente sabe que formigas cortadeiras em si, ela não gosta muito de algumas plantas, por exemplo, de hortelã, de salsinha, de coentro. Então, quando eu planto em linha do lado de algumas culturas que eu sei que vai ter evidência da formiga estar indo atacar e cortar, né, porque ela também tem que se alimentar, a gente tem que deixar. Só que a gente não mata ela, só que a gente faz umas barreiras para ela que vai tá inibindo ela de chegar até a plantação. Bom, e aqui dentro do estúdio hoje eu tenho a honra de receber o professor Mohamed Ezzeleddin Mustafa Habib. Ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Alexandria, no Egito, é mestre em Entomologia na área de Controle Biológico, também pela Universidade de Alexandria, e é doutor em Ciências Biológicas pela Unicamp, por onde também concluiu o pós-doutorado na área de Ciências Biológicas. Professor Mohamed, muito obrigado pela sua colaboração com a gente, por aceitar tão gentilmente o nosso convite. Obrigado. Hoje, para mim, é uma honra estar aqui para falar com você e também participar com os telespectadores. Professor, o nosso intuito nessa conversa aqui é tratar sobre os transgênicos, a transgenia, que aparentemente já está presente quase que em todos os setores do agronegócio, não só no Brasil, mas do mundo também. Os transgênicos estão dominando. A agricultura empresarial da Revolução Verde, ela tem uma estratégia científica altamente sofisticada, de fato, né? Onde ela considera a lavoura, a fazenda, a grande propriedade, como se fosse uma fábrica, onde quem produz é a planta, a unidade é a planta. E a planta tem que ser tratada como se fosse um trabalhador de chão de fábrica. Sim. Tem que ter o máximo de produtividade em menos tempo. E com isso eles tinham que desenvolver o que eles chamam de cultivares ou variedades precoces. Ou seja, em vez de uma planta ficar 5, 6, 7, 8, 9 meses, não, 110 dias, 120 dias já está na fase adulta, já está produzindo, já deu o produto final que o ser humano precisa. Esse desenvolvimento acelerado também veio com uma sustentação científica, sem dúvida nenhuma, a genética mendeliana. Então, a genética mendeliana faz com que o cientista escolhe os indivíduos de crescimento muito acelerado daquela planta ou da outra planta e que tem o máximo de produtividade. E em qualquer planta, dentro da lei da natureza, tem indivíduos que crescem rápido, tem indivíduos que crescem lentamente, tem indivíduos que têm alta produtividade, tem indivíduos que têm baixa produtividade, e a genética possibilita o homem a escolher, como se fosse peneirinha, né?
pegar os indivíduos de crescimento muito acelerado e de alta produtividade. Esses, eles concentram nisso e fazem a matriz do cultivar para esse que seja multiplicado, seja cultivado. Então, em menos tempo na lavoura, eles têm o máximo de produto. Esse é o princípio da revolução, chamada Revolução Verde, que veio após a Segunda Guerra Mundial. Quando nós escolhemos as plantas que têm essas duas características, crescimento muito acelerado e alta produtividade, nós estamos escolhendo as plantas que só fazem isso. No entanto, a função biológica de qualquer planta, de qualquer animal, é para, além dessas atividades, também a planta exerce outras atividades, como, por exemplo, se proteger de doenças e de pragas. Então, a planta tinha que abrir a mão da energia gasta na defesa para investir no crescimento rápido e alta produção. Então, mas quem vai defender, então, a planta nesse caso? O homem vai tomar conta. Mas como ele defende a planta cultivada das pragas e das doenças? A partir dos agrotóxicos. A partir de 96, então, entra mais uma nova tecnologia. Qual é a tecnologia nova que entrou? A transgenia. O que é a transgenia? Dar para uma planta uma característica, uma função biológica que ela nunca tinha exercido. Diferente da natural. Isso. Trazida, né, de um outro ser vivo qualquer que não tem nada a ver com aquela espécie de planta. Então, uma bactéria, por exemplo, resistente a herbicidas, não morre pelos herbicidas. Então, tiram da estrutura, do código genético desta bactéria, o gene responsável pela resistência contra aquele herbicida. E pegam esse gene e bombardeiam dentro do núcleo daquela planta cultivada que eu quero que ela expressa essa resistência. E com isso, né, a soja, o milho, o trigo, a canola, o algodão e outros tornam-se também resistentes a esse herbicida. Mas o que quer dizer resistentes a um herbicida? Quer dizer, aquela planta anterior, que ela não podia ter nenhum contato com esse herbicida, porque ela morre, agora, com essa inserção desse gene, ela pode receber banhos de avião desse herbicida, desse veneno, e não morre. Não vai morrer. Ele vai continuar produzindo vai continuar produzindo em quantidade. E vai produzindo a mesma grande quantidade de tudo, mas sem morrer. Então, o homem vai colher o produto final, seja grão, seja qualquer outra parte da planta, mas a planta continua viva. Professor. Então, esse é um exemplo da transgenia, um dos dois tipos principais. Tem outro tipo que depois a gente fala. Mas, de maneira geral, é isso. É colocar algo que não é natural nesse grão para que ele continue produzindo muito, rapidamente, e agora resistente, inclusive, aos venenos. Do amido de mandioca, que entra na fabricação de pasta de dente, a criação de cobras para a extração de veneno, para posteriormente virar vacina. O agronegócio está presente em muitos produtos de uso diário dos brasileiros. A aplicação do amido de mandioca é extremamente grande. Então eu pego o amido na alimentação, sob diversas formas, de preparações prontas, semi-prontas, congeladas, frescas, e ao mesmo tempo eu estou usando na indústria da beleza, eu estou usando na indústria dos produtos de higiene como base para a venda de uma infinidade de produtos. Né? Isso porque nós estamos falando do amido da mandioca. O agronegócio, ele passa pela nossa vida no dia a dia em diversas áreas que, num primeiro momento, a gente acha, não, o agro não é só que está lá em cima do pasto, só que está lá dentro da porteira. Não, muito pelo contrário. Por exemplo, essa mesa aqui, madeira. Isso daqui é agronegócio. O tecido dessa cadeira, essa parte de fibra, a minha camisa, o cinto, o agro, ele é bem maior do que a percepção que, em geral, as pessoas têm. Além de estar presente em diversos produtos do dia a dia, o agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de pessoas. O dado é do Centro de Estudos de Economia Agrícola da Escola Superior de Agricultura de Piracicaba, interior de São Paulo. Os números se referem ao total de trabalhadores no campo e nas empresas ligadas à cadeia do agronegócio.
São essas mesmas empresas que fornecem os insumos para o campo e também as que compram a matéria-prima e fazem o processamento para a colocação no mercado. Nas regiões onde o agronegócio é a principal atividade, ou seja, é a atividade que dinamiza a economia local, o que nós temos observado? Uma taxa de desemprego menor que nos centros urbanos. Aí você vai dizer, mas Felipe, isso daqui não faz sentido. Se liberou mão de obra, dispensou mão de obra, como é que essa taxa de desemprego pode ser mais baixa? Ora, porque essa mão de obra encontrou oportunidade de trabalho aonde? No agro? No agro não. O agro incorporou tecnologias que poupam mão de obra. Só que ao fazer isso, aumentou a produção, gerou mais renda. Onde foi parar essa renda? Essa renda foi para a economia. Foi notadamente para onde? Para o setor de serviços. E qual que é o setor da economia que mais absorve mão de obra? Qual que é o setor da economia que é intensivo em mão de obra por excelência? Justamente o setor de serviços. Um dos pontos que mais gera discussão quando o assunto é agronegócio é a relação com o meio ambiente. É frequente a acusação de que o setor é um dos inimigos da natureza. Um estudo recente realizado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, mostrou que essa acusação não corresponde aos fatos. O produtor rural se transformou no grande convergente da manutenção das áreas naturais no território brasileiro. Porque dentro da propriedade dele, ele tem que respeitar a legislação que pede a conservação em determinado grau e em função de alguns parâmetros da área nativa. Então eu não posso plantar em qualquer lugar, mesmo que a propriedade seja minha. A gente olha com muito respeito o trabalho do produtor rural, porque as informações que nós estamos colhendo dessas empresas de pesquisa, a Embrapa é uma delas, nacionais, está mostrando que o produtor é o grande parceiro da conservação. E não o contrário. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o PIB do agronegócio deverá crescer 3,4% neste ano. O crescimento deverá ser menor do que o apontado no ano passado, quando esse PIB saltou quase 8%. Mas ainda assim a estimativa para 2018 indica que o Produto Interno Bruto do agronegócio vai ficar acima do que deve crescer a economia brasileira como um todo. E as projeções do setor para o futuro são positivas. De um lado, demanda por alimentos não vai mudar. Pode mudar o tipo de produto. Então agora a gente não quer mais tomar leite, agora a gente quer tomar iogurte, a gente quer tomar leite de amêndoa, quer tomar leite sem lactose. Continua sendo a demanda ali para aquele produto, só está mudando o tipo de produto. É possível o agronegócio crescer fortemente? Mais do que possível. Esse é o cenário base. A demanda provavelmente estará lá. Expansão de área provavelmente vai ser mais limitada. Onde é que a gente pode observar, então, esse avanço? Justamente na produtividade. Cara, como é que a gente pode fazer isso? Talvez seguindo a mesma estratégia que a gente fez anteriormente, investindo em pesquisa, investindo em ciência. Já fizemos isso antes. Não temos garantia que vai dar certo, novamente. Mas a gente sabe que a nossa maior probabilidade de acerto é justamente prosseguir nesse caminho. E aqui no estúdio a gente conversa sobre um foco dentro do agronegócio, que é o uso da transgenia. Nosso convidado é o professor Mohamed Ezzeldin Mustafa Habib, doutor em Ciências Biológicas. Professor, você explicou no primeiro bloco o conceito da transgenia. Agora eu quero que a gente entre nos efeitos da transgenia. O efeito positivo para o agronegócio é rendimento. Claro, claro. Sem dúvida nenhuma, a transgenia é uma técnica muito sofisticada. Expressa um avanço científico muito grande. Então, o desenvolvimento da biotecnologia, ele objetivou única e exclusivamente, viabilizar uma produção de uma planta qualquer que garante o máximo de lucro para o dono da tecnologia. Agora, a segurança para a saúde, para o ambiente, para a economia, para a sociedade, para a cultura, ficou numa outro nível de preocupação. Os órgãos reguladores
Eu faço parte, eu sou membro titular da Comissão Nacional de Biossegurança. 35, 40 cientistas que sentam para deliberar sobre os transgênicos. Devem ser liberados, plantados, comercializados, consumidos ou não. E nós percebemos claramente que, nesse tipo de instância que delibera, que autoriza a liberação, que autoriza a produção e o consumo, né, essas instâncias não levam em consideração, lamentavelmente, essas preocupações todas que eu acabei de colocar. E aí a gente chega num ponto crucial, porque no mundo todo a discussão continua sendo essa. Os transgênicos fazem bem para a saúde ou não fazem bem para a saúde? Esse é só um dos pontos, tá? Exato. Porque a gente tem outras questões envolvidas na transgenia, como você colocou, e o tempo é curto para abordar. Exatamente. Mas no caso específico da saúde, a precaução foi tomada? Existe uma informação clara de que é seguro para a alimentação humana e de vidas animais? As nossas pesquisas e as pesquisas de equipes que trabalham comigo, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, né, são centenas de pesquisas hoje de grande porte, né, comprovam o risco e o dano dos alimentos transgênicos. Comprovado já. Já está comprovado. Nossa. Fazer bem, não fazem bem. Eles mesmos que desenvolveram a tecnologia sabem que a tecnologia não tem nenhuma contribuição na questão nutricional, contribuição positiva. Sim. Não tem benefício, não aumentam a qualidade do alimento, não aumentam o valor nutricional, nem sequer aumentam a produtividade. Eles têm uma de duas finalidades ou as duas finalidades juntas. Ou desenvolver planta que resiste aos venenos e não morre, ou uma planta que sintetiza uma toxina que mata os insetos. Não tem nada a ver com a produtividade. E nos dois casos, a planta e o tecido que eu consumo depois acumula enormes quantidades desses venenos e dessas toxinas. Como ela vai resistir? Ela acumula e não morre. Mas está no tecido, tanto é que a lei brasileira, por exemplo, no caso de um herbicida chamado glifosato ou Roundup, o Roundup, pela lei brasileira antiga, permitia no máximo 0,2 partes por milhão dos grãos de soja. De cada milhão de partes, o máximo permitido era 0,2. Um quinto de uma parte, para cada milhão de partes. Com a transgenia e com a pressão dessas multinacionais, uma dessas multinacionais, uma empresa chamada Monsanto, que foi vendida já para a Bayer. Né? Essa empresa pressionou o governo brasileiro para mudar a lei brasileira. E a lei, né, desde aquela mudança, permite até 10 partes por milhão. Aumentou quantas vezes? Só 50 vezes. Como se fosse que esse aumento por lei agora não vai fazer mal para o meu corpo, porque meu corpo vai dizer, não, a lei aprovou. Então eu não vou me envenenar. Então, são questões muito sérias aonde as tecnologias desenvolvidas tinham uma finalidade: tornar a planta capaz de resistir aos venenos enquanto eles aplicam para combater plantas daninhas, ou fazer a planta capaz de sintetizar toxina para matar o inseto praga. Nas duas funções, nos dois objetivos, a planta acumula substâncias tóxicas que fazem mal para animais e para o ser humano. E as pesquisas comprovaram isso todinho. Inclusive pesquisas onde eu participei, eu sou coautor das pesquisas. Fazem doenças cancerígenas, tumores, anomalias genéticas, né? E por aí vai. Isso tudo foi feito em animais de laboratório. Nós não podemos fazer pesquisas com o ser humano. A geração do ser humano é de 20 anos para cima. Os animais de laboratório não rápido. Então dá para ver. Então nós estamos sendo usados cobaias para tudo, né? Inclusive na produção de alimentos. Professor Mohamed, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente. Foi um prazer receber você aqui. Eu espero que você possa voltar ou aqui no estúdio ou nas nossas reportagens em campo. Muito prazer, terei enorme prazer de sempre estar aqui com vocês.
Muito obrigado. Obrigado a ele. Obrigado. Agradeço também a você de casa por mais essa vez acompanhar a gente. Essa entrevista aqui com o professor Mohamed vai estar lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e até o próximo encontro.